Olá pessoal, bem-vindos de volta. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês uma apresentação que eu montei com as perspectivas de uso do sistema operacional Linux. Então, abrindo essa apresentação, Linux, né? Servidor ou desktop? Quais são as principais diferenças, né, para quem vai utilizar o Linux, né? E essas diferenças estão relacionadas ao propósito, né? Ou seja, para que a gente vai utilizar, a interface, né, que é o quê? É aquilo que o usuário vai ver, e as ferramentas utilizadas, que são os softwares, né, são os programas que o usuário vai usar. Tá? Então, a seguir, eu vou listar esses principais pontos. E o primeiro deles é com relação à interface gráfica ou linha de comando. Tá? Então, em um servidor, normalmente os servidores, né, eles não utilizam uma interface gráfica, tá? Eles operam aí basicamente pela linha de comando. E a principal razão disso aí é economizar recursos de hardware, ou seja, né, quando você está utilizando um servidor, né, um computador, e você tem uma interface gráfica, essa interface gráfica ela consome muito recurso de hardware. Tá? E quando você está utilizando o servidor, você não, na verdade, não quer isso aí. Você quer pegar todos os seus recursos, né, ou quase todo o seu recurso, para os programas que você vai rodar ali, né? Por exemplo, um banco de dados, um servidor web, etc. Então você quer que todo o poder de processamento da sua máquina seja direcionada para as suas aplicações, né, que vão estar atendendo aí milhares de usuários. Tá? Então, em servidor, geralmente não se utiliza interface gráfica. Basicamente, para você acessar é através de uma linha de comando, né? Ou também o acesso via SSH, ou seja, você tem lá é, é, o seu servidor, você conecta, por exemplo, um outro computador nesse servidor pela rede e você vai abrir então uma sessão, né, um shell, tá? Que a gente chama aí de um shell, né, um SSH. Tá? E aí, dessa forma, você não vai é, é, consumir recursos de hardware. Tá? Já no caso de um desktop, né, ou seja, de um computador pequeno que você vai ter em casa, um notebook, né, a função dele é para você usar aí no dia a dia. Então, o usuário ele quer uma interface gráfica, ele quer usar o sistema de uma forma mais fácil possível. Né? Ele quer ter uma experiência amigável e uma experiência visual. Tá? Então, aí você vai instalar uma interface gráfica e as principais interfaces gráficas são o GNOME, o KDE e aí o XFCE e etc. Né? Então, tem outras interfaces gráficas aí. O próximo ponto é com relação ao desempenho dos recursos. Né? Em um servidor, o foco, né, é o desempenho, a estabilidade e segurança. Tá? Por quê? Porque eles vão ser utilizados aí para, como eu falei, para você rodar serviços de back-end, né, hospedar sites, né, você tem um servidor web aí, bancos de dados, né, aplicações CRM, né, onde você vai ter aí uma aplicação que em uma grande empresa que vai atender milhares de usuários, né, e nesses sistemas, né, o servidor, o uso da RAM, da CPU e o I/O, né, que é o que é a entrada e saída de dados entre os diversos componentes aí do computador, né, do servidor, ele é crítico, tá? Já num desktop, o foco é mais em usabilidade e a interação com o usuário, né? Então o usuário vai usar aí o que uma suíte de escritório, né? Um LibreOffice, um OpenOffice, um editor de texto, até mesmo jogos, né? E programas assim para o dia a dia, tá? Então ele quer mais ter uma experiência amigável com o sistema, tá? O outro ponto aqui é com relação às atualizações, né? Em um servidor, as atualizações precisam ser bem planejadas, né? Para evitar o downtime, que é o quê? É o tempo que o computador fica indisponível, tá? E já no desktop, as atualizações elas tendem a ser mais frequentes, né? E muitas vezes, quando você instala o sistema operacional, seja ele Linux, seja ele Windows, né? As atualizações elas são instaladas automaticamente, né? Então você configura lá o seu sistema, ele entra em contato lá com o fabricante, né? Com a empresa do sistema operacional e vai fazer essa atualização aí automaticamente. E muitas vezes o usuário não vai nem perceber que teve uma atualização, tá? Com relação às distribuições Linux, né? No caso dos servidores, as distribuições Linux mais utilizadas são a Ubuntu, né? A Ubuntu Server, a CentOS, Debian e a Red Hat Enterprise Linux, né? Que é o que a gente instalou aí para a gente poder utilizar
no nosso computador, tá? E essas distribuições, elas são otimizadas para estabilidade e suporte, né? Então, assim, muitas vezes as empresas, né, quando vão instalar um servidor aí, elas contratam dessas distribuições, das empresas que distribuem o Linux, né, elas contratam aí um suporte, né? Muitas vezes suporte 24/7, enfim, tem vários níveis de suporte, tá? No caso dos desktops, as distribuições mais populares incluem, né, o Ubuntu Desktop, Linux Mint, Fedora e a Elementary OS, né, que são projetadas aí para facilidade de uso e experiência, tá, com o usuário. Com relação à segurança, né, em servidores a gente precisa ter uma prioridade, dar uma prioridade para fazer a segurança, né? E aí a gente instala Firewall, criptografia, né? SSH, que é onde você tem aí, por exemplo, você tem que fornecer um login e senha, né? Enfim. Então a segurança é muito importante, tá? No caso dos desktops, a segurança também é importante, mas não é tão rigoroso quanto nos servidores, né? Então você pode, por exemplo, ter um acesso no desktop também usando um login, né? Um login com senha. Você pode colocar um firewall básico, né? E aí muitas vezes também, por exemplo, é, outros softwares, né? Por exemplo, para você ajudar aí navegando na internet, enfim. Com relação ao software que você vai utilizar em servidores, né? Geralmente são softwares parrudos, né? Serviços de back-end. Né? Então, que tipo de software? É um servidor web, né? Apache, Nginx, bancos de dados, né? MySQL, que é um banco de dados open source aí, o Postgre também, que é livre de uso, para uso. E a gente também tem o Oracle aí, que é da Oracle, né? Mas que é um banco de dados pago, tá? É um banco de dados aí que, nos meus 20 e tantos anos de trabalho em empresas, né? A maior parte dos bancos de dados com quem eu trabalhei foram o Oracle, né? Que são usados aí nos servidores Linux, tá? Ou também software para automação e monitoramento, né? Que é monitorar os sistemas que você vai rodar nesses servidores, tá? No caso dos desktops aí, né, existe uma grande variedade de software que você vai usar, que o usuário vai usar, né? E aí a gente pode citar navegador, a suíte de escritório, LibreOffice, o OpenOffice, né? Reprodutor de mídia, né? Jogos, ferramenta de produtividade e assim vai, né? A manutenção e suporte. No caso dos servidores aí, isso aí é uma tarefa mais complexa, né? Porque é, 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 depende aí de monitoramento do desempenho, gerenciamento de logs, backup, né? Porque assim, eventualmente você pode ter um crash aí no seu servidor e se você, por exemplo, tem um servidor aí que ele está hospedando aí, por exemplo, um banco de dados com milhares de transações, né? Por exemplo, num marketplace aí, você não pode perder esses dados. Então você tem que ficar fazendo, por exemplo, backup regular disso aí, tá? Então, a manutenção e suporte em servidores é bem mais complexa, né? É feita geralmente por profissionais especializados. E no caso dos desktops aí é uma coisa mais simples, né? Onde geralmente as pessoas aí vão fazer uma limpeza de arquivo, ela vai desinstalar um ou outro programa aí quando o computador está ficando mais pesado, vai fazer uma limpeza aí nos arquivos que o seu navegador vai baixando, né? Para que o computador fique mais otimizado, tá? Mas é uma coisa mais tranquila. No caso de hardware para os servidores, né? O hardware para os servidores é um hardware especializado, né? Você tem discos rígidos aí de alta performance, né? SSD, né? Você tem uma memória para esses servidores também que vai aí na casa dos gigabytes até tera ou petabytes, né? São memórias mais com uma performance bem melhor, memória, por exemplo, que tem ECC, né, que ela consegue identificar problemas aí nos dados e corrigir, tá? E no caso dos servidores, uma coisa muito importante é a questão de você ter aí computadores com múltiplos processadores, né? Você tem aí servidores que vão de 2 até centenas de processadores, né? No caso aí dos data centers, tá? E tudo isso aí por quê? Para você ter uma alta performance, tá? No caso de desktops, não, né? Você tem um computador numa pequena empresa para uso pessoal, na sua casa aí, um notebook, e são computadores que têm apenas um processador, né?
processadores que podem ser aí, geralmente, né, ou Intel ou AMD. Eles podem ter algumas threads, né, que são a parte interna dele aí, mas é um processador só, tá? E para resumir aqui, o Linux, né, nos servidores ele é configurado para ser eficiente, seguro e estável, enquanto nos desktops ele é projetado para ser amigável ao usuário, né, com uma interface gráfica aí que vai permitir uma experiência de usuário bem legal, tá? Então é isso que eu queria mostrar para vocês aqui, né, com essa apresentação, as diferenças entre o que você vai usar nos servidores e nos desktops, e aí a gente volta mais para frente aí com a mão na massa, né, para executando os comandos. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo.